Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Antropocast. Eu sou Jesus Pedro e estarei aqui para conversarmos com a nossa professora, a doutora, que brevemente vai fazer a sua apresentação. Bom, para o tema de hoje, a gente vai falar sobre narrativas negras e a questão de gênero na antropologia. Para isso, gostaríamos de primeiro agradecer pela participação da professora Violeta, mas nós vamos deixar a professora se apresentar. Professora, gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre a senhora, sobre o seu trajeto e também sobre o projeto da Senhora das Defensoras. Ai, muito obrigada, Fausto, Jesus, e especialmente também a professora Vera Rodrigues, né, e ao projeto Antropocast, né? Parabenizo a iniciativa desse registro, né, me sinto até lisonjeada com o convite e penso que é assim que a gente constrói também o registro, né, da nossa antropologia aqui na Unilab. Então, desde já, muito obrigada. E falar um pouco da minha trajetória é lembrar que daqui a 15 dias eu completo 50 anos. Eu nasci aqui em Baturité, na cidade de Baturité, no nosso maciço aqui. E minha família paterna já tinha essa tradição na Serra, né, no Candéia, numa localidade chamada Candéia Pilar. E ali eu cresci com a minha avó, e ali eu vivenciei essa natureza aqui do nosso maciço, tomando banho de rio, subindo nas árvores, ouvindo os sons das cigarras, né, quando está quente, quando o clima está sempre assim quente, como vocês agora aqui também podem sentir esse calor. E na serra a gente sente o som muito forte das cigarras, e eu lembro como se fosse hoje a minha avó cozinhando naquela casinha muito simples, e no carvão tudo era muito simples, e eu desde pequena ali a casinha era pequenininha porque eles tinham estaturas baixas, mas eu me lembro perfeitamente, né? Não tinha energia elétrica e a gente deitava na rede, e aquela escuridão também fazia parte um pouco daquele momento, né? E minha mãe já tinha nascido no sertão do Ceará e também traz essa história do sertão, né? E sempre nas férias eu também visitava o interior do estado. Na verdade, eu acho que essas lembranças é que também nos fazem antropólogos, assim, no sentido das escolhas que esses temas, alguns temas, algo que nos toca, né, vai repercutir nas nossas trajetórias, nas escolhas, né? Nós sabemos que nós temos algumas oportunidades do ponto de vista dos projetos, né, do que já existe, mas em particular também na minha época, quando eu entrei na universidade nos anos 90, mais precisamente em 93, não tinha tantas oportunidades, né, de bolsas, então nós entrávamos mesmo com a cara, a coragem, a vontade de estudar e de permanecer. Mas, assim, eu estudei aqui em Baturité, em colégio de freiras, e essa questão da negritude, ela também faz parte, muito parte, não só pela região, não é, mas o meu pai também, o meu pai que tinha a pele escura, né, não se autodeclarava indígena ou quilombola, porque, enfim, essa discussão não era uma discussão presente. Mas estar com o meu pai, conviver, né, com ele, perpassa por essa experiência também na negritude de uma forma quase que inconsciente, mas sentindo também a forma de lidar, os preconceitos, né, da própria família, na família da minha mãe, não é? A negativa de aceitação do meu pai, não é? E os conflitos familiares entre famílias, porque o meu pai, né, tinham irmãos também de pele escura, negros,
E assim, alguns bem negros e outros mais claros. Então, a gente também sentia essas relações interraciais dentro da família, né? Então, essa também é a minha família, né? E esse tema vai me tocar fortemente aqui na minha profissão, no exercício da minha profissão também, né? Nesse giro que a vida deu tão rápido, que é ter a oportunidade de ter uma universidade aqui na região, que na minha época não tinha, né? Eu tive que ir para Fortaleza e cursei lá o curso de Ciências Sociais, né? Eu entrei na UES em 93, como eu disse para vocês, e a minha primeira turma ainda tenho amigos, queridos amigos, né? Inclusive alguns que atuam junto comigo, o professor Eduardo Machado foi da minha turma, a Tereza Cristina, que está na UFPB, e tantos colegas aqui também, assim, que a Vanécia Gomes, né, que foi também uma companheira que trabalhou aqui na Unilab, enfim. E naquele momento com os jovens, e nós vivenciávamos a universidade fortemente também, assim, ficávamos de manhã, de tarde, e sempre ali, e convivendo e trocando ideias. E os temas vinham, os temas sobretudo do Nordeste, né? Ali na UES tinha essa base marxista, um pouco mais marxista, e também temas da cultura, do regionalismo, foram as primeiras aproximações, né, das ciências sociais. Então, eu tive a oportunidade de ser bolsista do professor Jadá na área da ciência política, mas, na verdade, eu sempre quis a antropologia, né, e busquei esse diálogo com a sociologia, no estudo das rendeiras. Foi o meu primeiro trabalho de graduação e depois de mestrado em sociologia na própria UFC, né, que foi o trabalho para compreender as transformações no mundo do trabalho das rendeiras no Ceará, a partir do impacto do turismo, da indústria do turismo, né, que chegava aqui no Ceará com muita força, e em especial me interessou ali a comunidade da Prainha, em Aquiraz, porque foi a primeira associação de rendeiras do estado do Ceará, né, uma associação que surge ainda nos anos 70, e a minha preocupação, meu interesse era compreender essa metamorfose no mundo do trabalho, né, de um trabalho doméstico, onde as mulheres faziam o artesanato junto com os afazeres domésticos, a criação dos filhos, e, de repente, aquele trabalho, né, que já tinha como um atravessador o comercializante, que batia na porta, pegava o seu produto e ia para a feira, ou de Messejana, ou a feira aqui de Fortaleza. Então, com a nova intervenção do Estado, nessa reorganização do turismo no Ceará, então essas mulheres elas passam a produzir em sistema associativo. Essas mulheres que, junto com as crianças, tinham uma dinâmica ali do trabalho e de produção da própria vida e da comunidade, e foi uma inserção importante aí toda a minha graduação e mestrado, e orientada pela professora Neyara Araújo, que era uma professora, né, especialista na sociologia do trabalho. Hoje, como a gente vai falar sobre a questão de gênero na antropologia, ou sobre as narrativas negras e a questão de gênero na antropologia, a professora criou o projeto Defensoras Públicas. E hoje o programa todo está meio alienado para isso. Ah, tá certo, tá bom. E se você ver, nós estamos aqui todos, tem essa grande imagem atrás da professora. Sim, maravilhosa, gente. Praticamente para a gente falar isso. E nós gostaríamos de saber, professora, quais foram os desafios que a professora teve na realização de defensoras públicas e qual é a ligação entre
o projeto Defensoras Públicas com a antropologia. Sim, tem muita relação. Na verdade, o projeto Defensoras Populares, né? Defensoras Populares, ele surgiu no ano passado. Eu estava de licença capacitação na Espanha e recebi um telefonema de uma pessoa próxima, conhecida, que é defensora pública, né? E ela falando desse desafio da justiça, né? Nesse contexto político atual. A gente sabe que a gente teve um grande desgaste, inclusive uma tentativa de golpe, né? De invasão dos equipamentos, dos prédios públicos, e o STF foi um deles, né? Então, o próprio Ministério da Justiça ele começa a planejar algumas ações estratégicas, né? Onde possa aproximar mais a justiça e o acesso aos direitos, né, de pessoas, enfim, em situações de vulnerabilidade. Então, a partir do nosso diálogo, e ela já conhecia o meu trabalho aqui, né, no Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero, no CIEG Dandara, aqui na Unilab, e a partir também do nosso curso de especialização em Gênero e Direitos Humanos. Então, ela me procurou e a gente desenhou uma proposta que seria um curso, né, de 1 ano. A carga horária, ela a princípio era 120 horas, mas aí ela foi dobrada para 240, porque ela tinha o curso, né, ele tem como objetivo tocar em temas de direitos humanos e também de acesso à justiça. E também que as mulheres, né, todas bolsistas, elas todas recebem bolsas, tanto as defensoras populares, e a gente tem uma rede de defensoras bolsistas também da Unilab, né, onde estão principalmente, né, está eu, a Amélia Rocha, da Defensoria, a professora Vera Rodrigues e a professora Luma Andrade, não é? Coordenadora dos núcleos, e a gente tem 3 macro-regiões que nós atendemos, que é o Cariri, Sobral e Fortaleza. E, obviamente, né, nós fizemos a política afirmativa, 100% afirmativa para esse projeto, desde a questão da vulnerabilidade de renda, mas também da vulnerabilidade étnico-racial. Então, nós temos a grande maioria, né, do nosso projeto, ele atende mulheres negras, né? Nós fizemos o perfil dessas mulheres atendidas, são mulheres negras, temos também mulheres indígenas, mulheres em situação de rua, né? Mães solo, muitas mães solo, mulheres que vivenciaram situações de violência doméstica e familiar. Né? Então, nós já estamos aí avançando desde o mês de maio. De 15 em 15 dias a gente tem um curso que ele tem um sistema itinerário. Quando nós fazemos presencial em Fortaleza, ele é remoto para o Cariri e Sobral. E assim, quando é presencial no Cariri, ele é remoto para os demais macro-regiões. E tem um desafio enorme. Hoje mesmo a gente viu um depoimento de uma das mulheres super emocionada, dizendo que ela sempre era tida como uma pessoa que incomodava, que falava demais, né, que buscava os seus direitos, e ela achava que isso era um defeito. Mas quando ela percebe, né, no caminhar do curso, que ela encontra outras pessoas, outras lideranças que são muito importantes nas suas comunidades, não é, que não estão acomodadas com as desigualdades, mas que são portas-vozes, né, das leis, das constituições, dos direitos, não é, e das informações mesmo, do acesso, né, do acesso à justiça, do acesso a uma educação de qualidade. E um dos desdobramentos dos defensoras, Fausto, que é um grande desafio ainda para nós, é exatamente a parte prática, né? A parte prática que vai ser essas mulheres levarem os conhecimentos delas do curso para as suas comunidades.
Então, durante esse processo, né, agora mesmo, né, ainda esse ano, em junho, nós tivemos a oportunidade de ir para a Espanha, participar também de um... É assim, a gente está lá e cá, né? É aqui na Unilab, que já é internacional, e a gente vai... Eu tenho uma relação com a Espanha, a partir do meu pós-doc, que fiz lá depois, e meu companheiro, que é espanhol. E lá nós tivemos o conhecimento da existência dos clubes de leituras para mulheres, que existem nas bibliotecas públicas, né, da Espanha desde os anos 80 e do México, né, e como nós fomos apresentar algumas ações de gênero na área da educação, dentro desse congresso, do simpósio, que eu organizava com uma professora francesa e outra da Espanha, a Begônia, e a professora Sophie, nós tivemos a oportunidade de apresentar as prateleiras Maria da Penha. É uma grande conexão, gente, que nós fazemos. Por quê? O que nós queremos, né? Que nós juntamos as defensoras populares, a necessidade que elas têm de levar os conhecimentos dos direitos para as mulheres, para as suas comunidades, as prateleiras Maria da Penha, que é um projeto da SEDUC, né? E criar, de uma forma inédita, os clubes de mulheres. No Ceará, né? E a coisa foi tão rápido, assim, a dinâmica e a aceitação da SEDUC, porque não adianta você ter livros se você não tem pessoas, né? Ai, gente. Então, o clube é uma oportunidade de juntar mulheres para ler, né? Ler a literatura africana, ler a literatura afro-brasileira, a literatura indígena, a literatura das mulheres trans. Mas foi nesse congresso de antropologia feminista, né, que vários trabalhos belíssimos, né, de metodologias, de teoria e metodologias. Foram 5 países da América Latina e vários países europeus que participaram, né, desse simpósio que nós organizamos, com trabalhos belíssimos. E o que mais nos inspirou foram os clubes, né, para que nós pudéssemos somar com as prateleiras Maria da Penha, e através das lideranças comunitárias. Então, é um trabalho bonito também, que vai vir das comunidades para as escolas. E as meninas vão ter oportunidade, né, de se sentirem mais fortalecidas, né, de valorização da produção feminina na ciência, na literatura. E, pouco a pouco, a gente está implementando ainda né, os clubes, mas já recebemos um convite, né, que ainda estamos também em construção, mas de expansão disso para o Brasil, né? O MEC, junto com o Instituto Maria da Penha, tem uma proposta, né, de certificar, de fazer um selo das escolas, das redes que trabalham a questão de gênero, né, e a prevenção à violência contra meninas e mulheres. E, mais uma vez, né, eu me senti muito feliz, porque o nosso trabalho vem sendo reconhecido e fomos procuradas também para esse grande desafio que vai ser a nível nacional. Mas eu acho que a grande conexão ela é internacional, porque a gente sempre traz, e a África? Né? Como é que a gente faz esse diálogo também? O Instituto Maria da Penha, por exemplo, ele está sendo demandado por Moçambique para que tenha uma lei aproximada, né, de prevenção à violência contra as mulheres e que sejam estabelecidas as redes de proteção, as atividades educativas, né? Então, são grandes questões e que a antropologia ela tem uma aproximação especial, porque desde sempre ela está discutindo natureza e cultura, né? E tem uma autora que eu gosto, que é a Mireia Soares, né, que ela diz que a categoria mulher e a categoria negro,
eles precisam ser historicizados, né? Porque são categorias que historicamente foram naturalizadas, diferente da categoria classe, por exemplo, que tem, não é, a reflexão crítica e científica desde o século XIX, né? Que o tema do capitalismo, das desigualdades de classes sociais, eles são pautados, né, dos sistemas econômicos, políticos. Mas quando a gente fala do modo de ser e viver, do modo de estar no mundo, de mulheres e das diferentes culturas, e aqui em especial, né, das questões da negritude, das diásporas, isso nunca estava sendo pautado como prioridade nas nossas universidades. Então, é preciso, sim, a gente produzir, historicizar e trazer em pauta essas questões também que nos afetam, né? E o gênero, ele tem uma grande contribuição nesse sentido, né? Que trouxe a necessidade de nós fazermos esses estudos, essas reflexões a partir de olhares interseccionais, né? Que as pessoas, elas não são só pobres, ou só negras, ou só mulheres trans, né? Ou só lésbicas. Então, as pessoas, elas têm a sua pluralidade, né? E a partir desses marcadores sociais, elas podem sim ter condicionamentos estruturais que reproduzem mais desigualdade e menores oportunidades, né, para elas mesmas. Então, então, por isso que projetos de extensão como o Defensoras Populares, que tem a parceria da Justiça, né, do Ministério da Justiça, tem um aporte financeiro, isso é importante, porque são 100 mulheres beneficiadas que recebem, pelo menos para estar ali, ao invés de estar fazendo outra atividade, elas estarem estudando. Pelo menos uma de 15 em 15 dias, elas estarem ali dialogando, expondo suas dificuldades, os seus problemas, e não só individuais, mas coletivos. Foi uma seleção muito dura, porque foram mais de 300 pessoas inscritas para 100 vagas, de um perfil assim, muito difícil de nós escolhermos quem seriam as lideranças que iriam participar. E desde já a gente já está trabalhando para ter uma segunda, terceira, quarta versões, né, dessa parceria, desse curso. Mas é um curso com muita aprendizagem, muitas trocas, não só para elas, mas para nós também da universidade. Nós temos 12 estudantes, 10 da graduação, né? Nós temos antropólogas, nós temos historiadoras, pedagogas, as meninas do BHU, e temos estudantes da pós, já com nível de mestrado, de antropologia, de humanidades. E é uma troca, é uma formação, gente. Eu me sinto assim, hoje, na tarefa, hoje, de conduzir um pouco, de promover isso, né, do que eu tanto recebi também lá atrás, seja na universidade ou nos movimentos sociais. Essa é a minha bagagem. Isso foi o que me formou. Isso é que me faz hoje eu ter uma escolha, né, do que eu quero, quais são os temas que me tocam, porque eu sou assim, por mais que a gente precisa ter essa... Eu sou uma pessoa muito feliz nesse sentido, porque eu estou no lugar que eu amo, né? No lugar que eu nasci, numa universidade incrível, gente, incrível com vocês aqui. Incrível. E é isso, eu me sinto uma felizarda, eu agradeço assim, todo dia por essas experiências, né? De vida e profissional, porque nós somos um conjunto disso, é isso que nos forma, na verdade, né? E é isso que a gente tenta, e que também essas mulheres que nunca tiveram a oportunidade de estudar, que elas se sintam convidadas a fazer vestibular. Muitas são jovens mães que deixaram de estudar por várias condições, e eu digo, gente, é possível. É difícil? Eu tive uma filha na graduação e outra filha no doutorado. Nunca foi fácil.
E é por isso que nós assim, as nossas bolsistas têm várias crianças, a gente acolhe e vamos nessa, como diz a Lélia Gonzalez, vamos nessa e vamos em frente. Né? E a gente alerta, olha, profissionalmente vai ser difícil, não é todo espaço que vocês vão poder levar as crianças, e é um direito vocês terem creche. Mas é muito né? satisfatório, na verdade, né? De qualquer forma, por mais que seja difícil, chega a ser satisfatório para quem recebe, para quem também está a dar, né? Nesse caso, o Instituto que está a dar a liberdade, a oportunidade, e para aqueles que estão a receber essa mesma oportunidade. Então chega a ser muito satisfatório para os dois, na verdade. E eu queria aqui colocar algo, mas antes eu queria dizer primeiro da questão da grande mulher que foi a Maria da Penha, que ela que contribuiu muito pela questão do feminismo cá no Brasil e não só. Mas eu queria saber da professora, como é que a antropologia vê a questão de gênero numa sociedade? Por quê? A professora falou aqui da década de 90, que a professora começou os seus trabalhos, e nós sabemos que nessa década o feminismo era visto de uma maneira não muito boa. Eu queria saber como é que a antropologia via ou vê a questão de gênero nesse período aí, em que a professora começou. Depende de quem vê, né? De quem vê, porque pro lado das mulheres são embates importantes, gente. Se nós formos considerar o importante papel que o debate de gênero e os núcleos de gênero, desde os anos 70, nas universidades ali, né? Já alguns estudos, principalmente no Brasil, eles vão girar em torno das questões LGBTs, da homossexualidade, sempre vai estar muito próximo, né, as questões do feminino, das lutas das mulheres, com também a questão do preconceito, da homofobia. São temas que a professora Miriam Grossi, né, que é uma das referências, que formou ali o NIGS em Santa Catarina, e tantos outros, né, que vão pautar. Ela tem muitas produções, né, que tratam um pouco desse caminhar da antropologia e do gênero no Brasil. Mas se a gente for pensar, gente, o que é que as pesquisas de gênero elas trazem, né? Elas trazem o universo do feminino, do doméstico, do cotidiano. Né? Então, era tradição, né, das ciências sociais, os grandes temas estruturais da política, da economia, né, marxistas, inclusive mesmo os primeiros estudos também feministas tinham muitas influências do marxismo, né, de uma análise mais estrutural. E os núcleos de gênero eles vão problematizar essa necessidade de nós politizarmos o privado, o que também, que ali tem uma relação que se gesta, que se organiza, e que ela pode ter uma grande influência em macros estruturas também, né? E aí, esses núcleos de gênero, eles vão ser muito importantes para a gente repensar, inclusive, as nossas metodologias, as nossas teorias, que vão estar mais preocupadas com esse cotidiano, né? Com isso que é muito próprio da antropologia, essa aproximação, essa interlocução entre quem observa e quem é observado. Né? Então, essa intersubjetividade, como Roberto da Mata, essa fusão de conhecimento. Então, isso é muito de observar o micro, também essas relações micro e o impacto e a relação que ela tem da macroestrutura, mas que também tem uma microestrutura ali. E estudar nada melhor do que o doméstico, né? Do que também as mulheres estão na produção social da existência, elas também produzem o macro. Não é? Para que as empresas, para que os homens que estejam no público, para que a política, para que as coisas aconteçam, alguém está lá também reproduzindo algo na esfera do privado e que é invisível. Esse trabalho doméstico ele sempre foi invisível. Né? E o que as feministas vêm trazer é isso, essa necessidade, né, de dar
oportunidade, dar visibilidade. E as primeiras mulheres, ora só, elas queriam que as mulheres estudassem, porque as mulheres não tinham direito à educação, não tinham direito a votar. Então, as primeiras pautas eram essas, né? E depois, pouco a pouco, é por isso que a educação é uma área extremamente feminina também, né? E pouco a pouco vem os temas do trabalho, né, que as mulheres também gostariam de adentrar no mundo do trabalho, e depois o mundo da reprodução, as mulheres queimando sutiãs, e que, né, o anticoncepcional ele vai ser muito importante, porque as mulheres vão poder se planejar, elas não vão ser só meras reprodutores, né, de filhos. Elas, com o anticoncepcional, elas vão poder estudar e vão se programar como, quando e com quem elas querem ter os filhos. E a violência doméstica é um tema também muito importante, gente, porque durante 200 anos, com as ordenações filipinas, que veio com a colonização no Brasil, o homem ele poderia matar a sua companheira pelo crime que se chamava crime de honra, né? Então, os homens durante 200 anos era legítimo que eles matassem a sua companheira se ouvisse falar que ela estava traindo. Só ouvir falar. Só se ele ouvisse falar, ele podia assassinar não só ela, como o adúltero. Mas se o adúltero fosse rico, não podia matar, né? Então, E se o marido fosse pobre, também não podia, não tinha o direito de... Então, gente, é uma coisa assim que a gente reproduziu durante anos e anos, e o que acontece no Brasil, exatamente na virada de chave dos anos 70 e 80, foram as mulheres que, outra geração, com outras expectativas, que queriam estudar, queriam trabalhar, e elas romperam com isso, foram os primeiros divórcios, né? Isso era um escândalo, e a minha mãe se separou nesse período. Eu vivenciei isso em casa, né? Porque a minha mãe sofreu muita violência também, porque essas violências, gente, olha como é tudo tão... Né, a gente precisa entender, porque o meu pai sofreu uma violência racial também, e isso se transformava em outra coisa também. Era um conjunto de falta de informação, de oportunidade, né? Então, hoje, a Maria da Penha, ela diz muito, né, que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei para punir homens, ela é uma lei que pune agressores. E hoje as instituições elas estão se dando conta que a melhor oportunidade é trazer os homens também para o diálogo, né? A Defensoria Pública mesmo, ela faz um trabalho além em Sobral com homens agressores, né? E um trabalho de formação. E vem de homens que falam para outros homens, né, sobre uma outra masculinidade, que respeita, que compartilha, né, que compartilha o cuidado com os filhos, a importância, né? As minhas bolsistas, quando chegam com os meninos, cadê os pais, gente? Cadê os pais? Né? Eu sei que a maioria são solo, né? Enfim, por N condições, mas eu digo, gente, mesmo sendo solo, mas tem um pai, né? Esse pai, ele tem um papel social a cumprir, nem que não esteja mais com você, mas ele tem um filho, uma filha. E aqui nós estamos nos preparando, nos profissionalizando. A gente sempre acolhe todas, né? Já tivemos 2 que vão ter neném agora, gente. Em 6 meses, nós temos 2 mães e 2 que vão parir. E são, né, a gente, com muita alegria, a gente convive com as crianças, mas a gente tem que, junto com isso, a gente tem que perguntar, cadê a creche? Cadê a brinquedoteca? Cadê o pai, que tem que ajudar, que tem que estar em casa também, dando essa retaguarda? Professora, Né? na fala da professora, ligando com a história que a professora contou que os teus pais têm um pele negra. Meu pai, sim. Minha mãe é branca. O pai da professora. E isso me fez pensar um pouco com algo que eu acho que a antropologia
é que a antropologia ela analisa como é que as identidades são criadas e como elas são vivenciadas. E na questão de gênero, eu penso que há uma diferença entre a questão de gênero feminino de quem é branca e quem é negra. E nessa segunda parte, eu gostaria de falar com a professora sobre essa interligação entre a questão de gênero e a questão da raça étnico-racial. Isso também, Fausto, isso tudo tem uma história por trás disso, uma história longa, que é um racha do próprio feminismo, né? E, professora, como é que essas narrativas negras, né? Como essas narrativas negras e essas questões de gênero acabaram meio que se entrelaçando na pesquisa da professora? Sim. Meu filho, porque aí, quando eu cheguei na Unilab, foi um grande desafio. Inclusive, a professora Vera é uma dessas, né? Que me põe assim... Eu cheguei, eu era uma das primeiras concursadas em 2013. Nós tínhamos uma grade que já super propositiva para discutir a questão da negritude. E a professora Vera tinha um curso de especialização sobre feminismo negro. Né? E eu tinha, claro, essa discussão de gênero, né, pela minha formação, pela minha atuação nos movimentos sociais, mas não era um tanto desconhecida, de fato, em 2013. E a professora Vera me desafiou a ministrar esse curso, né, de feminismo negro, gente, e eu aceitei esse desafio, Fausto. E eu, assim, uma das coisas mais apaixonantes para mim foi a literatura afro-brasileira. Foi ali que eu me encontrei e pude compreender a profundidade, né, dessa história dramática das mulheres negras, né, da forma como são trazidas para o Brasil, da forma como são... o que representou a escravidão, esse processo desumano, né, na vida para as mulheres, em especial, que tiveram seus filhos separados, né, enfim, e que Angela Davis fala muito bem nas suas obras, né, e que Lélia Gonzalez também já denunciava, Sueli Carneiro também. E eu pude, Mireia Soares, então eu fui ler, fui estudar. Arregacei, eu digo, eu quero estudar, eu quero aprender. Sabia que não me sentia, naquele momento era tudo tão novo, dei o curso, depois fui convidada na Espanha a dar um curso, e dei um curso de feminismo negro na Espanha. Formou-se 4 turmas lá, dei aula para professores, servidores e estudantes. Não é? E no entendimento de que isso é uma causa de todos nós, né? Obviamente, hoje, nós temos professoras negras, né? Ainda bem que foram muitos concursos e elas chegaram e ocuparam seus espaços, seu lugar de fala, mas eu estou para somar, gente. E aonde quer que eu vá, eu vou levar essas mulheres comigo, essas leituras, essas histórias, as dores, as sororidades, eu levo tudo isso comigo, faz parte da minha formação, né? Da minha formação. E não só as mulheres, os homens. Exato. Porque eu nunca esqueço que meu pai era um homem que não se autodeclarava negro, porque ele já morreu, já tem um tempo, e não tinha essa discussão. Inclusive, foi um pouco ao negro, foi muito importante, porque eu conheci ao negro, e nós fomos na Serra do Evaristo, e era tudo tão estranho. As pessoas não se autodeclaravam, nem quilombolas, nem negro. Isso foi em 97, gente, foi ontem. E junto com o negro, pouco a pouco, nós começamos a fazer essa aproximação à comunidade, obviamente, com toda legitimidade, ela se apropria e vai correr atrás, né, da sua história, das políticas que lhe cabem. Mas, assim, são histórias atravessadas de conhecimento, de vida e de conhecimento teórico, e o que a Unilab nos exige. Então, eu digo, olha, todo servidor da Unilab, ele tem que saber que universidade é essa, que histórias são essas, né? Seja servidor docente, seja
técnico. E foi isso que eu quis levar também para a Espanha. Eu digo, gente, vocês não podem reproduzir como se as caravelas e o Cristóvão Colombo, né, ainda fosse o grande ícone daqui, né, porque eu entrava nas escolas e via, por todo canto tem caravelas, ainda tem essa perspectiva do colonizador, é muito forte, e não, a gente não pode, como diz a Chimamanda, ter uma história de mão única, vocês precisam ouvir as outras histórias de quem sofreu esses impactos, do que isso causou para nós, do bom e que é bom e o que foi ruim, né? Essa história não é só de coisas boas, ela também teve suas dores e continua tendo, gente, porque a Europa é um espaço minado que tem também a sua periferia. Eu conheci uma Europa negra, eu conheci uma Europa ritana, eu me autoconheci como uma antropóloga latino-americana, que não sou branca, né? Eu sou um antropólogo que tem os meus traços indígenas dentro daquela estrutura também branca, europeia, e que também me rechaçava. Inclusive, eu escrevi um livro lá, foi uma inspiração, porque eu fui no pós-doc no período da pandemia, e era sobre histórias de vida entre Espanha e Brasil a partir das questões de gênero e dos processos migratórios. Né? E eu me sentia também naquele processo e queria contar as histórias de vida de quem fez essa travessia. Mas é isso, Fausto. Eu fui desafiada pela professora Vera Rodrigues, a quem eu agradeço. E ela foi muito generosa, muito humana, porque mesmo ela não me reconhecendo como uma pessoa negra, mas ela me fez o convite e me deu a oportunidade. Eu fui a que mais aprendi. Assim, foi maravilhoso ter também essas mulheres negras junto comigo. E para onde eu vou? Vocês sabem, vocês estão fazendo a disciplina de gênero. E nós, sim, temos essa literatura muito presente na nossa proposta, do nosso curso, né, do nosso curso de antropologia na Unilab. Bem, professora, sabendo que a Europa ainda é um continente assim, meio preconceituoso sobre a questão, principalmente da docência, como é que eles chegaram a encarar a professora defendendo aquilo que era negritude, a mulher negra, dentro de uma universidade, dando formação para docentes, pessoal da área administrativa ou área técnica? Como é que eles encararam essa perspectiva da professora? Gente, porque lá tem uma coisa muito importante que nós não temos no Brasil, infelizmente, que é uma política de Estado de gênero em todas as esferas, da educação, da saúde, do trabalho. Então, quando eu cheguei na Universidade de Sevilha, eu fui direto conhecer a Unidade para a Igualdade. E essa Unidade para a Igualdade, ela está institucionalizada dentro da universidade, como também está em todas as escolas espanholas, produzindo diagnósticos e planejamento e ações educativas em gênero. E, a princípio, era isso que eu ia estudar, como era que acontecia. E depois eu fiz, já mais na frente, mas como teve a pandemia, eu acabei tendo que me fazer outro estudo, porque a primeira coisa que fechou foi a universidade, mas eu queria muito saber. E depois fiz. Hoje ainda estou no 3º ano de uma pesquisa sobre a questão da violência machista nas escolas e problematizando as políticas de gênero que nós temos aqui no nosso cenário do Ceará. Mas, quando eu cheguei na Espanha, eu vi que tinha um lugar que produzia cursos o ano inteiro, Jesus, em todas as áreas. Enfermagem, psicologia, direito. Elas têm um cronograma anual por área para discutir os mais variados temas de gênero. E a minha tutora, a professora Carmen Moço, sabia das minhas pesquisas, sabia da Unilab, e eu disse, professora, eu queria muito dar um curso
Eu preciso, inclusive, produzir algo, porque eu estou na pandemia, eu estou desesperada. Olha, gente, a gente querendo sobreviver e preocupada, porque eu tinha que gerar. Aí ela me apresentou, né, o pessoal lá da Unidade para a Igualdade, e eles me pediram para fazer a estrutura de um curso. Aí lá se vai, eu ia... Óbvio que eu ia dar um curso de feminismo negro, conforme a professora Vera havia me pedido. Eu estava com tudo pronto, né? Vou dar. E fui muito bem recebida. Fui tão bem recebida que era uma turma, gente, e acabou sendo 4 turmas. E eles pagam bem, gente. Eles pagavam 600 euros por turma. Quer dizer, existe investimento. A questão de gênero é uma coisa séria, necessária, uma formação para homens e mulheres, e trans, enfim, não binários, para todos. Né? A questão de gênero é uma questão que nasce antes da gente nascer. Né? Que ela está preocupada, é homem, é mulher, vai ter... E a antropologia ela é ótima, gente, porque, embora no contexto espanhol a antropologia ela se afirma como uma antropologia feminista, mesmo como na defesa, né, dessa visibilidade de estudos sobre as mulheres enfim, e LGBTs, no Brasil eu sinto que não tem, assim, ainda está num processo de construção, né, porque nós temos essa herança muito forte de que, por um lado, temos uma ciência que se assume assim como transformadora, libertadora, mas, por outro, temos também uma perspectiva de que a ciência ela tem que se distanciar e ela tem que só que observar e descrever, né, a partir do que ela enxerga. Mas eu quero fazer as duas coisas. Eu quero observar objetivamente, mas as minhas escolhas, o público, a importância que eu dou, ela tem sim uma importância política. Né? E é por isso que hoje eu me identifico na antropologia feminista, claro. Né? Sim, professora, a professora, por ter uma experiência internacional e também algumas aulas já falamos que a questão de gênero não é assim tão quadrada, as mulheres são diferentes, então há uma pluralidade nessa questão de gênero. E eu quero saber, nessa questão da professora ter uma experiência internacional, quais são os desafios que a professora enfrentou, ou pelo menos quais são os desafios da população afro-brasileira nas mídias sociais, porque às vezes as pessoas que estão fora não conhecem como é a população afro-brasileira aqui, ou a população negra, apenas consomem aqueles que vêm da mídia social. E qual é essa influência que a mídia tem para essas populações afro-brasileiras, e também como é que isso tem afetado as questões de gênero? Eita, Fausto, é uma questão complexa. De fato, como eu sou uma pessoa que mergulhei dentro da experiência vivida, das histórias de vida, não é? As percepções sobre os meios de comunicação, de uma forma geral, para mim, assim, obviamente que eu percebo, né, que tenho o meu olhar crítico, mas eu não tenho um olhar especialista, né, e mais refinado para perceber isso mesmo do ponto de vista científico, do ponto de vista mesmo crítico, né, porque tem todos uns estudos, né, obviamente, de discursos, de imagem, de recepção, né, que eu vi isso em determinado momento da minha formação, mas eu realmente não teria uma análise mais, digamos assim, mais apropriada. Mas, obviamente, eu percebo que há uma ignorância generalizada, não só das questões da população afro-brasileira, mas da população negra, da população indígena, da população cigana mesmo, dentro de alguns espaços hegemonicamente brancos. E, infelizmente, as universidades, pelo menos algumas que eu conheci na Europa, elas são universidades com essa hegemonia branca, não é? E, gente, é tão difícil porque é um mundo tão diferente
e visões de mundo, e realmente essa experiência da questão da imigração, ela é tão forte em determinados contextos, e eu acho que é um dilema, é um conflito complexo, e é um conflito que está dado para o continente europeu, né, ali para a Europa. Mas, do meu ponto de vista, como pesquisadora latino-americana, eu me coloquei completamente a partir dessa vivência de qualquer latino-americano, seja, né, muitos venezuelanos, colombianos, argentinos, a gente acaba se agregando, Fausto. E assim, e foi num terreiro de candomblé, em Sevilha, que eu assim achei incrível, porque era um espaço de acolhimento, como aqui no Brasil, e que fazia esse acolhimento dessas pessoas que migravam, estavam nessa condição periférica ali, né, que a gente percebe muito que a população latina ela está muito nos serviços do cuidado, né, do cuidado do idoso, do cuidado da criança. E a população negra africana, principalmente aí no contexto espanhol que eu conheci, em Portugal eu já vi outra configuração, mas a população negra nem sequer no comércio a gente consegue visualizar, eles estão mais ainda na agricultura. Então, gente, quando eu vejo a nossa universidade, nós formando, né, professores, engenheiros, enfermeiros, eu tenho uma outra perspectiva, eu trabalho numa outra visão de mundo, de inclusão, né, e de que essas pessoas, sim, elas sejam... Tem um documentário que se chama A Cor do Trabalho, que eu gosto muito de passar, que é exatamente essa mirada de ver as pessoas negras ocupando todos os espaços onde elas desejam estar, né? E eu me sinto muito feliz por estar nesse lugar, né? Não dessa reprodução, eu nem me lembro, sabe? Eu não quero lembrar, às vezes. Eu senti e percebo que há uma ignorância desses espaços hegemônicos brancos, dessa violência, porque as pessoas negras não estão ali, as pessoas indígenas não estão ali. Mas a minha universidade, ela é diferente, né? Então, eu estou tão imersa nessa universidade que realmente está naquela outra... às vezes eu digo assim, olha, eles têm muito o que aprender e nós temos muito o que ensinar. Sim. Né, Fausto? Professora, infelizmente já estamos na reta final e nós gostamos muito de ter a professora aqui, da professora ter um tempinho para nós e dessa partilha também. Antes da gente fechar, eu gostaria que a professora deixasse um conselho, uma sugestão, tanto para defensoras populares e para aqueles também, mais para o gênero feminino, né? Para aquelas que não conhecem os seus direitos, seus deveres. E é isso, professora, deixa alguns conselhos. Conselho, gente, estudem. Estudem, porque é o estudo que transforma vidas, né? É no estudo que a gente se torna mais humano, né? Que a gente consegue se colocar no lugar do outro e ser menos ignorantes, no sentido mesmo de reproduzir preconceitos e sofrimentos, racismos, machismos. Então, quando a gente estuda, quando a gente tem uma visão de mundo mais ampliada, né, a gente consegue que essa humanidade nos toque, né, e hoje em dia, então, né, não só a humanidade, mas tantas questões também, a relação até ambiental também, muito importante. Mas o conselho que eu digo é estude, e nós estamos à disposição para ajudar no que for possível, na antropologia e nas ciências humanas. Então, pessoal, muito ouvimos obrigada. o conselho da nossa querida professora e convidada. Já muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E fiquem atentos, já estaremos no ar disponibilizando esse episódio. Também agradecemos a participação de todos. Peço que seguem, curtem, compartilhem. E como a professora disse, estudem,
estudem, principalmente as mulheres, não se deixam levar pelo cotidiano, não se deixam levar pelo tal dito normal e vivemos a próxima. Tamo Sim. Tá? junto.